conversar hoje com os irmãos e pensarmos juntos um pouco sobre sensibilidade. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Essa, na verdade, não é uma recomendação para o nosso relacionamento com Deus, mas uma recomendação do nosso relacionamento com pessoas, em nome de Jesus. Qual é a fonte das grandes alegrias na vida, meus irmãos? São os relacionamentos. Quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente ganha alguma coisa, queremos compartilhar com outras pessoas, sabe, a nossa alegria e também as nossas tristezas. Então, a grande fonte das alegrias da vida são os relacionamentos. O que angustia mais as pessoas nessa quarentena que nós estamos vivendo é exatamente a falta dos relacionamentos. Poucas pessoas desejam viver lá no rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, como a canção, que existe, ela canta. Na verdade, meus irmãos, nós queremos e gostamos de viver em grupo. Essa é uma verdade. Agora, qual é a fonte dos grandes problemas? Também são os relacionamentos, por incrível que pareça. Os relacionamentos podem ser fonte de grande alegria, como também fonte de grandes problemas. Por que muitos casamentos não dão certo? Por causa do relacionamento, por causa das pessoas. A verdade é essa. O porquê de um trabalho que está angustiante? Muitas vezes o problema não é o trabalho, mas é o chefe, talvez os colegas que trabalham junto. Tem a ver com os relacionamentos. E vamos pensar ainda que o grande problema do trânsito, do trânsito caótico que existe, não são os automóveis. O grande problema são as pessoas que estão dentro dos automóveis, porque os automóveis, eles não andam sozinhos, eles não buzinam sozinhos, então precisa de ser pessoas, e por isso o trânsito acaba sendo a fonte de grandes problemas, porque é o relacionamento que temos. Bom, qual é a recomendação da palavra de Deus? Chorem com os que choram. Foi isso que lemos em Romanos capítulo 12. Chore com os que choram, ou seja mais compreensivo com a dor do outro, seja mais compreensivo com o sentimento do outro, seja sensível a isso, seja sensível às necessidades do outro. É isso que essa palavra está dizendo. Quando uma pessoa está ferida, com dor, ela precisa de compreensão, Sabe, quando o meu genro faleceu, eu enfrentei uma dor como nunca tinha enfrentado antes. A minha mãe havia falecido há 5 meses antes, e minha mãe faleceu com 95 anos de idade, e isso foi dolorido. Mas o meu genro, que eu tinha como filho, faleceu com 30 anos de idade. Não nos revoltamos com Deus, em hipótese nenhuma, mas que isso doeu demais, isso doeu muito, muito, muito. E muitos amigos e irmãos choraram comigo e com a minha família a nossa perda, a nossa dor. Sabe, mas uma pessoa, ela me disse assim: pastor, todos nós vamos morrer um dia, todos nós vamos morrer um dia, então levanta a cabeça, vida que segue. Sabe, meus irmãos, veio muitas coisas na minha cabeça para poder responder, sabe, àquela pessoa, porque ela não estava sentindo a minha dor. Ela não tinha perdido um filho como eu tinha perdido, um filho do coração, sim,
mas um filho. Talvez você não está se importando com a dor ou o sofrimento da pessoa que está do seu lado. Talvez a dor daquela pessoa você ignore, porque você pode pensar, não é tanto assim, não é tudo isso. Por isso que nós precisamos ser mais sensíveis. Chorem com os que choram. Sabe, meus queridos, eu aprendi uma coisa, num velório, muitas vezes, quando a gente vai lá, não adianta ficar falando, olha, meus pêsames, meus sentimentos, apesar de não ser errado isso que as pessoas dizem, mas muitas vezes você tem que chegar lá e abraçar aquela pessoa, e você tem que procurar sentir a dor daquela pessoa, e muitas vezes você não vai falar nada, você só vai abraçar e talvez chorar junto, porque não há palavra que vai aliviar aquilo ali. Então, precisamos ser sensíveis, por isso que a Bíblia está dizendo, chore com os que choram, em nome de Jesus. O que a palavra está dizendo é que os relacionamentos dependem muito da sensibilidade um do outro. Então os meus relacionamentos dependem da minha sensibilidade, depende também, claro, da sensibilidade do outro. Mas olha, entenda bem o que eu vou te dizer agora. Não cobre ninguém por não ser sensível à sua dor. Não cobre ninguém por isso, mas seja você sensível à dor da pessoa que está próxima de você. Talvez a pessoa ela não conseguiu ainda entender isso e ela não é sensível o suficiente para sentir a sua dor, mas você que é capaz de ser sensível e sentir, então não cobre ela por isso, mas seja sensível, chore com os que choram. Mas essa palavra também de Romanos 12, versículo 15, ele diz assim, para você se alegrar com os que se alegram. E na verdade eu inverti a ordem, porque primeiro ele diz para nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Eu inverti a ordem porque parece que se alegrar com os que se alegram parece que é tão difícil quanto chorar com os que choram. Infelizmente, algumas vezes a alegria de uma pessoa ela vai causar inveja a outra pessoa. E por quê? Porque a pessoa ela não vai conseguir se alegrar com a alegria do outro. Sabe, não permita que isso aconteça com você. Não permita isso. Isso é mal. Isso não contribui para relacionamento nenhum. Tome cuidado para que a sua tristeza não impeça você de se alegrar com a alegria do outro. Sabe, meu irmão, se eu estou triste, parece que todo mundo tem que entender que eu estou triste, que eu não estou para brincadeira, que eu não vou me alegrar. Ou seja, eu estou pensando em mim, apenas em mim. O grande problema nosso é o nosso eu, que nós pensamos sempre em nós em primeiro lugar. Por isso, não tome muito cuidado para que a sua tristeza não impeça você de se alegrar com a alegria do outro. Lembra que eu falei que os relacionamentos dependem muito de sensibilidade? Então precisamos dessa sensibilidade. Talvez a alegria do outro não tenha nada a ver com você. Sabe? Talvez a alegria do outro seja por conquistas que você nunca pensou em ter, que você não se importa em ter, que isso não tem nenhum valor para você. O que é preciso, meu irmão e minha irmã, é focar na alegria e não naquilo que causou a alegria. Um exemplo, se uma pessoa está lá muito alegre porque ela conseguiu comprar uma bicicleta usada, então ela está muito alegre e ela vem para você e diz para você, olha, eu consegui comprar uma bicicleta usada, mas você tem um carro do ano, você tem um carro bom, você não quer saber de bicicleta, você nem anda de bicicleta, então você não se alegra com a alegria. Não, a alegria é dele.
Então se alegre com a alegria dele, não importa que foi com uma bicicleta, que foi com uma dúzia de ovos, não sei, não importa. Se alegre com a alegria do outro. Isso é sensibilidade em nome de Jesus. Isso é uma decisão do nosso comportamento, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Claro que você não se alegrará com uma alegria que não seja legítima. Se a pessoa está muito alegre porque conseguiu consumar a sua vingança, ou porque ela teve êxito naquilo que ela roubou, ou naquilo que ela fez de errado, misericórdia, dentro dos padrões da coisa certa. Então você vai se alegrar com a alegria do outro. Olha o que Romanos diz, Romanos 12, versículo 15: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Mateus também, capítulo 7, versículo 12, ele diz algo muito interessante, é o próprio Senhor Jesus que dá essa direção para nós. Ele diz assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Fazei primeiro aquilo que você quer que os outros façam a você. Tem hora que nós estamos sentados na nossa poltrona e estamos esperando que as pessoas venham fazer aquilo que nós queríamos que elas fizessem. Mas o que o Senhor Jesus está propondo para nós, faça primeiro isso, em nome de Jesus. Dê o primeiro passo você. Seja você sensível à sua esposa, ou esposa, seja você sensível ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus amigos, aos irmãos da igreja, seja quem for, use da sua sensibilidade, mesmo que essa pessoa não seja sensível. Você pode me dizer: pastor, será que isso vai funcionar? A Bíblia diz o seguinte também para nós: o que depender de você, tem de paz com todos. Aquilo que depender de você, faça, em nome de Jesus Cristo. Com certeza, os seus relacionamentos vão melhorar bastante quando a gente segue o conselho bíblico. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Oremos. Senhor, grande Deus e maravilhoso Senhor, muitas vezes não conseguimos nos alegrar com a alegria do outro. Pai amado, e até confessamos que em alguns momentos sentimos tristeza, Senhor Deus amado, com a alegria do outro. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajude, em nome de Jesus, para que venhamos ter a alegria, Senhor Deus amado, de poder nos alegrar com a alegria do outro. E para que possamos ser sensíveis e chorar, Senhor Deus amado, com o choro dos outros. Ajuda-nos nessa sensibilidade. Ajuda-nos, Senhor Deus amado, a praticar essa palavra, a começar dentro da nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. A se estender pela nossa vizinhança, dentro da igreja, do nosso trabalho, na nossa sociedade. Pedimos a sua ajuda, ó Deus de Israel, e agradecemos por sua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus não ficou esperando que nós tivéssemos a atitude de ir a Ele. Ele é que tomou a atitude de vir a nós. Em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, se isso foi bom para você, compartilhe. Abençoe outras pessoas em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.